Bom dia a todos. Saúdo todo mundo na paz do Senhor, amém? Se você tem Bíblia, por favor, deixa aberta no livro que Paulo escreveu aos Romanos, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, vai deixar aberto aí. Eu queria reiterar meu prazer de estar aqui hoje, diante dessa congregação a qual eu fui criado. E também reiterar o desejo de estender as boas-vindas a você que nos visita hoje. Você é muito bem-vindo, tá? Se tem algum visitante do teu lado, dá a mão para ele, diz que ele é bem-vindo. Dá um bom dia para ele, isso. Recebe bem essas pessoas que estão nos visitando hoje. Nossa primeira missão é na igreja, não é lá fora. Se eles estão vindo aqui é porque eles estão querendo saber mais de Deus. Amém? Romanos. Hoje, se você não tem costume de ler a Bíblia, hoje a gente vai ler a Bíblia, então se segura um pouco, tá bom? Romanos capítulo 1, tá bom? Antes de mais nada, a pessoa que escreveu o livro de Romanos se chama Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo. Ele era um rabi, fariseu, um cara que defendia a lei. O que é rabi? Ele era um professor. O que é um fariseu? Um cara que detinha todos os conhecimentos da lei ali na cabeça dele. Ele era um defensor da tradição judaica. Ou seja, Paulo não aprovava presunto, não aprovava costela suína, nem picanha suína. Paulo não deixava o homem jogar futebol no sábado, e todo garoto com 8 dias de vida tinha que fazer fimose, a chamada circuncisão. É isso e outras tradições que ele defendia, no caso da tradição judaica aqui. Só que um belo dia, Paulo indo para Damasco, ele teve um encontro com quem? Com o Senhor Jesus, o qual ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: meu nome é Jesus, a quem tu persegue. E a partir daquele dia, Paulo deixou de ser Saulo e se tornou quem? Paulo. E Paulo estava lá sentado na casa do cidadão, e chegou Ananias na rua direita, entrou na casa lá onde Paulo estava sentado, orou por ele, e saiu como se fosse escamas dos olhos de Paulo. E Paulo foi batizado no nome do Senhor Jesus, alimentou-se, teve força, e logo após que ele foi batizado, aconteceu o quê? A primeira prova de que o Espírito Santo habita em você. Não é que você vai começar a falar em línguas, não é que você vai ter dons do Espírito, é que você vai anunciar a palavra de Deus. Paulo foi batizado, foi anunciar a palavra de Deus. Jesus foi batizado, foi anunciar a palavra de Deus. Os apóstolos no cenáculo, lá no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, falaram em línguas? Não, eles anunciaram a palavra de Deus em outros idiomas. E assim foi na casa de Cornélio também. Primeira prova de que o Espírito Santo habita na tua vida é que tu vai proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para essa terra, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Essa é a primeira prova que o Espírito Santo habita na tua vida. Continuando, mas para a gente entender um pouco mais do que se passa nessa carta aqui de Romanos, lá em Atos capítulo 18, versículo 1 e 2, a gente entende que o imperador romano da época, que era Cláudio, ele expulsou os judeus lá de Roma, fazendo com que depois de 5 anos, no caso quando ele morreu, eles pudessem voltar para Roma. Logo essa congregação aqui, essa igreja lá de Roma, passou 5 anos com irmãos de volta à sua terra na Judéia, enquanto outros gentios cristãos estavam em Roma. Quando esses cristãos voltaram lá da Judéia, eles voltaram com ideias dos judaizantes, no caso o quê? De defender essas tradições judaicas aqui. Ou seja, começou uma dissonância muito grande. A gente tem que seguir a tradição. Não, em Cristo nós somos livres. Não, nós temos que guardar o sábado. Não, Jesus é o Senhor de todos os dias. E isso começou a ter esse embate dentro da igreja. Só que agora quando a gente entra nesse livro, a gente entende o seguinte, que Paulo está unindo tanto os judeus quanto qualquer outra pessoa da raça humana no mesmo pote. Ele começa o capítulo 1, vamos lá que olha aqui o capítulo 1, mostrando a decadência da raça humana. É a chamada espiral da maldade, que é muito parecida com a relação que Moisés escreve lá em Gênesis, do capítulo 1 até o 6. Do capítulo 1 até o 6 de Gênesis, Moisés ele vai mostrando uma espiral da decadência, da maldade humana, até que Deus, por meio do dilúvio, lava a terra. Só que aqui Paulo mostra a decadência da raça humana, até que Deus lava todo mundo por meio de Cristo. E aí a gente continua aqui, no capítulo 2,
se você for passando aqui, você vai ver que os judeus são tão ruins quanto o resto da humanidade. Ah, mas eles são pecadores porque fazem isso ou fazem aquilo. Paulo está dizendo que os judeus são tão ruins quanto qualquer outro da raça humana. E aí a gente continua no capítulo 3 aqui, ó. Paulo vai mostrar que toda a humanidade está aprisionada ao pecado. Olha o capítulo 3, versículo 23, por favor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O objetivo maior de Deus era salvar o perdido, sim. Mas desde o início, desde o povo de Israel, a intenção de Deus era mostrar para o mundo todo que Ele era o Senhor. Ou seja, um dos objetivos era que Deus queria ter uma raça salva que fosse multiétnica. Muitas raças numa só sala, ali numa mesma família. E aí no capítulo 4, antes de descreditarem Paulo por estar falando mal dos judeus, ele mete Abraão no meio. E quem é Abraão no jogo do bicho? Abraão, cara, era o pai da nação de Israel. Foi por meio de Abraão que o povo de Israel foi todo feito. Lembra? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó, o nome dele se tornou Israel. As tribos de Israel são os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que se tornaram povos. Logo, quando ele mostra a Abraão, ele diz o seguinte: Abraão não foi aceito por Deus porque ele estava cumprindo a Torá, a lei judaica, a lei mosaica. Ele foi aceito por Deus porque ele creu. Logo, ele reforça que nós seríamos salvos pela fé no capítulo 5, que nós seríamos justificados, que nós teríamos um lugar na família de Abraão, essa família que é aceita por meio da fé. Mas nós também seríamos concebidos em uma nova natureza. Nós seríamos uma nova humanidade. E aí Paulo ele reforça dizendo que no início de tudo teve Adão, e Adão significa humanidade. E ele compara Adão com um novo Adão, que é Cristo, mostrando essa nova humanidade que nós temos por podermos ter essa presença do Deus vivo dentro de nós. Logo, Cristo e Adão são comparados. No capítulo 6 aqui, Paulo ele vai mostrar o seguinte, que a prova de transição entre essa velha humanidade e essa nova humanidade se chama batismo. Para mim, como o Odelcio acabou de falar aqui, uma conclusão minha é que o batismo é um casamento com Deus. É você mostrando publicamente que você é dele e que você só pertence a ele e ninguém mais além dele. E esse batismo faz com que nós morramos com Cristo e ressuscitemos com Cristo. E Paulo mostra no capítulo 7 aqui, para finalizar essa ambientação desse livro, que a lei judaica, que a lei mosaica, que ele tanto destruiu antes aqui, ela era boa. O problema da lei não era a lei, e sim o ser humano. A raça ruim que é o ser humano, que por mais que a gente queira fazer o bem, a gente acaba fazendo mal. E aqui Paulo mostra o seguinte, que a gente não é salvo, ou entra no céu, ou tem a vida eterna pela bondade. Porque se ser bom é prova de que eu vou entrar no reino eterno do Senhor, quão bom eu preciso ser bom para entrar no reino dele? E se eu bater a cota de bondade, passei, eu posso fazer só o que é ruim a partir de agora? Então Paulo ele diz aqui o seguinte, que nós somos salvos pelo Espírito do Senhor, bondade não salva. E aqui a gente entra no capítulo 8. E nesse capítulo 8, no versículo 1, lê comigo aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alguns manuscritos trazem o seguinte: agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus e vivem por meio do seu Espírito. Não é só estar em Cristo Jesus, como Paulo vai defendendo aqui logo após. Porque se o Espírito dele habita em nós, nós vamos desejar o que o Espírito dele quer. No versículo 9, lê comigo aqui.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Para aí. Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, fala: examinem-se a vocês mesmos para saberem se vocês estão na fé, ou se vocês não foram reprovados. Continuando no versículo 9: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Agora lê comigo, por favor, o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O céu é uma festa. O exibível é o Espírito Santo. O exibível é aquele ticketzinho que tu dá para entrar na festa. Todo aquele que tem o Espírito Santo é filho de Deus. Ah, Marcos Paulo, mas todos nós somos criados por Deus, todos nós somos filhos de Deus. Não. Se eu for marceneiro e eu fizer essa caixinha aqui de madeira, é uma criação minha? É ou não é? Eu criei. É minha criação? Logo, sim, minha criação. Tem minha natureza humana? Não, mas é minha criação. Agora, se um dia eu e a Fernanda, a gente for ter um filho, uma filha, ou gêmeos, quem sabe? E aí esses gêmeos, eles vão ter a nossa natureza humana? Sim? São minha criação e dela? Tem nossa natureza. Então são seres humanos. Nós somos criação de Deus? Como carne, somos filhos de Deus? Cristo tem a natureza de Deus, como fala Filipenses capítulo 2. Se ele tem a natureza de Deus, ele é filho de Deus e é Deus também. Logo, por meio de Cristo que morreu e ressuscitou, e me permite ter o Espírito dele, o Espírito de Deus vivo, essa natureza divina, isso me condiciona como filho, não minha natureza humana. Logo, nem todos são filhos de Deus, são criatura. Filhos são quando recebem da natureza divina. Temos que atentar para isso. E agora, como o seu Cícero bem leu aqui em Romanos 8, do 31 ao 39, queria que vocês acompanhassem comigo mais um pouco. Hoje o Marcos Paulo não está tão prático, ele está um pouco que discorrendo pela Bíblia. Antes da gente ler do 31 até o 39, olha só o versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que os predestinou também os chamou, e aos que os chamou também os justificou, e aos que os justificou também glorificou. Ou seja, Deus nos deu tudo para que a gente pudesse ser salvos. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos predestinou, Ele nos salvou, Ele nos deu o Espírito Santo, nos deu Jesus, nos deu a igreja para nos ajudarmos e nos deu a salvação. Aí o que é que acontece? Marcos Paulo, está aqui tudo que tu precisa para estar comigo. E aí, vamos lá? Senhor, eu não quero agora, porque é muito difícil. Eu não estou dizendo que é difícil, Marcos Paulo, tu não precisa ser difícil, não é tu que vai mudar, eu que vou te transformar. Tu só tem que aceitar, tu só tem que buscar, tu só tem que entender que eu te dei tudo e todas as condições para me ter do teu lado. Senhor, eu me acho muito pecador para estar do teu lado. Eu paguei os teus pecados, Marcos Paulo. Tu não está enxergando, mas Senhor, eu não sei se eu consigo. O meu Espírito te ajuda, mas os meus pecados, o sangue do meu filho lava. Mas Senhor, eu vou te dizer o seguinte, eu não me acho bom, então daqui a 10 anos, quando eu tiver vivido bem muito, eu volto, porque aí eu vou ter vivido tudo que eu preciso viver, para poder estar do teu lado. É basicamente assim que acontece. É um padrão que a gente pensa que é pesado, e deixa de fazer, porque a gente acha que a gente não consegue. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não somos nós que conseguimos, é o Espírito do Senhor que consegue por nós. Nós somos ruins. A única coisa boa que tem dentro de nós é o Espírito Santo. Segunda parte aqui agora, vamos continuar no versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas entregou por todos, como não nos dará também com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Preste atenção aqui numa coisa. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? A questão moral, a questão do pecado, a questão da raça humana ser decaída, de eu ter maldade dentro de mim, de eu não conseguir cumprir a lei do Senhor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Só que Paulo também faz referência a que coisas? Que o próprio juiz, aquele que julga o mundo todo, o defensor público que é Cristo, eles nos chamaram, eles nos justificaram, eles nos purificaram, eles tornaram a nossa dívida paga, eles estão nos salvando. E aí Paulo está dizendo, se o juiz está nos libertando e nos salvando, quem é que vai nos acusar? Se o juiz está dizendo, ele não vai para esse canto aí não, ele vai ficar comigo. Se o juiz está dizendo, ele não tem pecado, se ele está fazendo tudo cooperar e trabalhar junto, o que a gente vai dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? E aí entra o mau uso dessa palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, vamos destruir todas as coisas que não agradam a Deus. Não, não é por aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Isso que Paulo está falando era a forma que os cristãos sofriam no primeiro século. Perseguição, nudez, fome. Por que nudez? Eles eram mortos muitas vezes nus. Perigo ou espada. E aí Paulo coloca um cântico aqui, um salmo. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O que significa isso aqui que Paulo está dizendo? Que se você ama a Deus, se você falar é mesmo que nada. Se você ama a Deus, você tem que provar. Porque Deus não quer prova de amor por meio de palavra, não. Ele quer prova de amor por meio de ações e atitudes. E terceiro aqui, depois que ele fala que o justo juiz está nos purificando, e depois que ele diz que o sofrimento dos cristãos do primeiro século não nos afastavam, mas nos aproximavam de Deus cada vez mais e mais, aí ele entra num âmbito mais profundo. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem quaisquer outras coisas na criação serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A carta de Romanos é uma das cartas mais sistemáticas que existem. Se você lê Romanos e você não termina Romanos no mesmo dia, talvez você se perca um pouco ali. Nada pode nos separar do amor de Deus, sabe por quê? Porque a graça de Deus transborda, ela superabunda. Sempre vamos pecar, mas a graça de Deus sempre vai nos limpar se nós nos arrependermos. E aqui eu entro na parte prática dessa pregação agora. E o primeiro ponto dela para a nossa vida é: nós vamos sempre pecar, sempre. Nós vamos sempre errar, mas que os nossos erros nos aproximem de Deus. Nós vamos sempre pecar, mas que os nossos pecados e erros sempre nos aproximem de Deus. Como assim? Romanos 8, 26 vai dizer o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ensina a orar. Eu tenho fraquezas, mas mesmo sendo fraco, o Espírito vai trabalhando na minha vida, e o Espírito vai fazendo com que eu me aproxime de Deus, e o Espírito vai fazendo com que eu entenda Deus e o que tem no coração dele. Onde o pecado aumentou, a graça superabundou. E eu trouxe isso daqui para poder ilustrar isso que eu estou falando. Eu fiz isso aqui nos jovens, eu vou fazer isso aqui hoje. O que é isso aqui? Isso aqui é uma vasilha de água. O pessoal da cozinha me perdoe por ter pego sem ter avisado, tá? Vamos imaginar que a graça de Deus é água. Eu gosto de surfar porque dentro do mar a gente pensa que a graça de Deus é um oceano. E se a graça de Deus é um oceano, a gente está sempre mergulhado lá dentro. Porque ela com o tempo vai limpando, vai purificando. E a gente sai do mar cheirando a sal, cheirando a peixe. Ou seja, quando a gente passa muito tempo mergulhado na graça de Deus, a gente sai cheirando a Ele. E aí o que é que acontece?
A gente tem dos mais variados pecados. A gente tem a mentira, por exemplo. A gente tem aqui a luxúria. Bem diferentes aqui os papéis para ficar um pouco mais fashion. A gente tem a lascívia aqui também. E a gente tem por último aqui a idolatria. Tem vários aqui, tá? E eu pego esses meus pecados, depois que eu encontro Cristo na minha vida, eu jogo tudo aí dentro. Alguns papéis são mais finos que outros. Alguns são mais grossos aqui. Alguns pecados na nossa vida estão tão arraigados que para tirar às vezes só com o tempo mergulhado na graça do Senhor. Outros instantaneamente desaparecem. Paulo certa vez estava com uma dificuldade na vida dele. E ele disse para o Senhor o seguinte: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. É um tapa de Satanás na minha cara. E Deus disse o seguinte para ele: vai ficar com isso na tua vida, porque o que te basta é a minha graça. E se esse negócio aí, essa coisa ruim, te faz lembrar da minha graça, tu vai ficar com ele para tu aprender a depender de mim. A carta de Romanos é tão interessante que nos 4 primeiros capítulos Paulo fala da decadência da raça humana. Mas no capítulo 5, 6, 7 e 8, ele acaba esses 4 capítulos da mesma forma. Cristo Jesus nosso Senhor. Eu sei o que foi que tu fez sexta-feira passada. Cristo Jesus nosso Senhor. Tu mente tanto, Cristo Jesus nosso Senhor. Mas tu erra tanto na tua vida, Cristo Jesus nosso Senhor. Puxa vida, tu poderia ser um cristão menos pecador, né? Cristo Jesus nosso Senhor. E essa tua bebedeira, Cristo Jesus nosso Senhor. Tá usando droga, né? Cristo Jesus nosso Senhor. Tá olhando para a mulher do outro, Cristo Jesus nosso Senhor. Cristo Jesus nosso Senhor. Cristo Jesus nosso Senhor. Ele acaba esses 4 capítulos da mesma forma para mostrar que por mais que a raça humana seja pecadora, Cristo Jesus é o nosso Senhor. E que na obra do Espírito Santo a gente só tem que estar mergulhado. Que é Ele quem vai fazer o trabalho. C.S. Lewis certa vez falou que Deus muitas vezes nos deixa continuar com pecados na nossa vida, sabe por quê? Não para que a gente venha entender que nós somos pecadores, isso para isso também, mas para que nós aprendamos a nos levantar e a depender dele cada vez mais e mais. Sabe qual é a maior derrota dos nossos pecados? Não é a gente pecar, são os nossos pecados nos convencerem que nós não somos aptos a servirmos a Deus. Porque o que o pecado faz é nos deixar cheios de vergonha, cheio de tristeza, cheio de culpa, e por conta disso eu não quero mais servir, sabe por quê? Porque isso me incomoda tanto. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, somos todos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Uma coisa que todo cristão deveria ter igual a outro cristão é de dizer o seguinte: eu sou fraco, meu irmão, igual a você. Somos todos pecadores, destituídos da glória de Deus. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Uma tradução livre de Romanos 8,37 que diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores do Eugene Peterson, aqui para quem quiser ler depois, que nada disso nos intimida, porque Cristo Jesus nosso Senhor nos ama. Nós vamos errar, mas que os nossos pecados, nossos erros, nos aproximem de Deus. Segunda coisa que a gente deve aprender aqui: a graça, ela te permite viver uma nova natureza e uma nova realidade. Nós fomos iniciados espiritualmente aqui, nascemos de novo com Cristo, logo por conta disso nós temos uma nova natureza e nos tornamos filhos de Deus. Logo, se eu tenho uma nova realidade, uma nova natureza, eu tenho uma nova missão. A minha missão nessa terra aqui não é só juntar dinheiro, casar, ter filho e morrer, não. Eu tenho um propósito para estar aqui, você tem um propósito para estar aqui também, você sabia disso? Deus te escolheu e Ele tem plano na tua vida. Talvez Deus tenha uma coisa no coração dEle para você, que só você vai descobrir. E essa questão é que, quando nós temos essa nova missão, nós temos esse Espírito e Ele planta sonhos no nosso coração. Eu acho que o pessoal que está do meu lado já está de saco cheio de ouvir eu falar de sonho. Mas isso tem batido no meu coração de uma forma tão forte, porque para todo mundo que eu pergunto, qual é o teu sonho? Muitas das pessoas não sabem nem o que dizer.
E eu digo uma coisa para você: se você não tem sonho na sua vida, você morreu. Você morreu. Se você não tem sonho, para que você está vivendo? Você não tem razão de vida? Eu estou só vivendo. Qual é a graça de só viver e não ter um objetivo de vida, de ter um sonho? E a questão é que Deus tem um sonho diferente para cada um de nós. Eu costumo perguntar para os jovens ou no grupo pequeno: qual é o sonho que tu tem para a congregação aqui? Porque se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer que tu faça alguma coisa aqui. Ele quer que tu faça alguma coisa por alguém ou por algo, por todos nós talvez. Será que a gente está fazendo isso bem feito? Será que eu estou abraçando o sonho que Deus tem para mim da maneira correta? Normalmente, essa questão da graça aqui e dos pecados, elas tiram a coragem da gente cumprir esse sonho. Peco demais e eu não sirvo para esse sonho de Deus, não. É um desastre. Porque a gente fica acomodado a ficar quietinho, para a gente não ser acusado pela nossa consciência nem pelo diabo. E aí eu entro numa coisa. Salmo 51. Salmo 51, Davi está cantando ou fazendo uma poesia sobre quando ele adulterou com Batseba. E o salmo todinho, Davi está dizendo o seguinte: que ele pecou, que ele errou, mas em nenhum problema, ou em nenhum momento, o problema no salmo de Davi foi o adultério dele. Não que o adultério não seja um problema, ele é um problema, um pecado. Mas o problema naquele salmo ali não foi o erro de Davi, não foi o adultério de Davi. Davi mostra como o maior problema daquele adultério, sabe o que? A raiz dele, no versículo 12 do Salmo 51, torna a me dar a alegria da tua salvação. Porque quando eu sei qual é a alegria da salvação, eu foco na missão. Eu vou em cima do sonho de Deus. Porque quando eu tenho a alegria da missão, a alegria da salvação do Senhor, eu olho para qualquer visitante que entra aqui, ele tem que conhecer Cristo. E aí eu penso naquele sinal: puxa vida, eu tenho que ir lá pregar também. E minha família não conhece Cristo, como é que eu posso fazer isso? Senhor, me ajuda, eu vou lá e falo com a minha família também. E tem os jovens aqui na igreja e eu prego. E a gente tem grupo pequeno, e tem a pregação do domingo, e tem os irmãos que não são visitados. E tem irmão que está doente, a gente vai visitar também. E tem batismo, e tem retiro, e tem sobrevivente, e tem tudo que o Senhor tem sonhado. E tem o pastoreai, e tem os irmãos da igreja. E eu posso ligar para eles, eu posso falar no WhatsApp: caramba, vamos crescer para Cristo, vamos buscar o Senhor, vamos fazer coisas que a gente não tem feito aqui ultimamente. Caramba, Deus pode fazer muito mais por meio de nós. Tem essas pessoas que estão no meio da rua, que não conhecem a Cristo e nem têm o que comer. Tem os doentes, e aí a gente para e pensa: puxa vida, quanta coisa para fazer. Eu estava preocupado com o que mesmo? Com pecado? Pecado existe? Hã? Porque quando eu estou de olho aqui, isso aqui desaparece. Só que o nosso problema é que a gente está parado na nossa inutilidade. Aí a gente fica... Foca na missão. Foca no Senhor, no sonho dEle. A alegria da salvação é que fez Davi... A perca da alegria da salvação é que fez Davi pecar. E a terceira coisa, para a gente finalizar aqui: a glória de Deus vai comigo onde eu for. Paulo fala o seguinte em Coríntios: que nós agora, com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus. Quer dizer que onde nós formos, a glória de Deus pode se manifestar por meio de mim, de duas formas: se eu obedecer e se eu provar a Ele que eu o amo. Obedecendo, por exemplo, se você tem 1% de culpa naquela briga que você tem dentro da sua família, você tem o dever de ir lá e dizer que errou. Porque quando você disser que errou, a pessoa pode até dizer: ele está assumindo. Mas a briga vai parar. Se você tem 1% de culpa, você tem culpa também. E você tem que ir lá pedir desculpa. E aí o que é que acontece? O Espírito Santo tem espaço e a alegria retorna. E aí os frutos do Espírito voltam a acontecer e a glória de Deus é manifestada naquele meio. Segunda coisa,
quando eu provo que eu o amo. Sabe uma coisa interessante? Mês passado a gente fez aquela missão lá no Benfica. E a gente fez um questionário evangelístico. A gente dava trufa. E as pessoas ficavam até assustadas, porque a gente chegava dando trufa lá pro pessoal. É engraçado isso. Mas a prova de amor que alguns jovens estavam dando lá era visível. Tinha gente que eles nem conheciam, cara. Morrendo de vergonha, mas deixa eu ir lá. A primeira pessoa que foi entrevistada, todo mundo viu. O pessoal foi entrevistar, o cara disse, eu não acredito nisso não, pode ir embora. É para derrubar logo. Mas o pessoal continuou fazendo e continuou buscando. E depois de ter feito 2 horas ou 1h30 de pesquisa no meio da rua, a gente foi para o sinal lá, ficar fazendo, cantando e ficar colocando cartaz lá para todo mundo ver a mensagem que a gente estava levando. E o interessante foi que a gente passou umas 2h30 fazendo isso. 2h30 fazendo isso. E o pessoal só saiu do sinal, porque eu disse o seguinte, sai daí, porque senão a mãe de vocês me mata. Sai daí tudinho, é a última, é a última. Não é a última, não é assim, é a última. Tá bom, acabou. Já era 5h30 da tarde, já estava ficando escuro. E o pessoal só saiu, porque eu estava brigando com eles para sair. Quanto mais eu provo que eu amo o Senhor, mais eu tenho vontade de fazer isso, e mais eu busco fazer isso. Se torna uma coisa que eu estou apaixonado por fazer. Não estou fazendo merchan da nossa missão hoje, não. Mas é uma prova para todos nós, que todos nós temos uma missão, que todos nós temos um dever aqui, e que a graça de Deus fez tudo por nós, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Cristo não morreu e deu o sangue dele todo por nós, para a gente ficar parado, sem fazer nada. E eu digo uma coisa para você que está acordado agora me ouvindo. A diferença dos jovens que foram nessa missão é gritante com os que não foram. É gritante. Existiam anões espirituais, hoje existem gigantes espirituais. Quem decide crescer somos nós, por meio da graça do Senhor, vivendo pelo Espírito e amando o Senhor de uma forma desmedida todos os dias. A palavra que eu tinha para trazer é essa. Eu espero que o Senhor possa ter me usado e que, no nome de Jesus, a gente possa seguir nessa semana de uma forma que nós mostremos e provemos a Ele que nós o amamos. Vamos só fazer uma oração agora, vamos ao Senhor em oração, por favor. Senhor, muito obrigado pela Tua bênção e pela Tua graça. Nós te agradecemos pelo teu amor. Fica sempre conosco, Pai. Nos abençoa. E no nome de Jesus nos ajuda a entender a tua graça. Para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Só um detalhe. Depois de uns 20 minutos, alguns aqui já estão desaparecendo, né? Às vezes leva só um pouquinho de tempo para certos pecados desaparecerem da nossa vida. A gente só tem que estar mergulhado na graça de Deus.